pronto? Tá, se você puder olhar aí. Muito bem, bom dia! Sejam todos bem-vindos à casa do nosso bom Deus. E que dia maravilhoso e lindo que o Senhor tem nos dado, amém? Gostaria de dar vitória para cada tentação. Amém. Deus é fiel e justo, amém? Gostaria de convidar todos a baixarem suas cabeças, fechar os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Pai, muito obrigado mais uma vez pelo lindo dia que o Senhor tem nos concedido. Pai, hoje é o primeiro dia da semana que o Senhor está nos abençoando e gostaríamos de entregar este dia em Tuas mãos. Pai, gostaríamos de dar as primícias do nosso dia ao Senhor. Então, por favor, receba a nossa adoração, o nosso culto ao Senhor, que tudo que for feito aqui hoje pela manhã, que seja para a Tua glória e para a Tua honra. Eu peço as suas bênçãos sobre cada pessoa que está aqui presente, assim como peço por aqueles que estarão nos assistindo, que estão nos acompanhando pela live. Pai, nós carecemos da Tua graça. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa cidade, abençoe aqueles que estão enfermos, que em breve possamos estar de volta ao normal e todos aqui presentes na igreja. Pai, nós te amamos, te agradecemos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos já diretamente à leitura do Salmo. Nós vamos cantar apenas 2 corinhos hoje, por causa da nossa lição. Eu gostaria muito de poder chegar ao final da 3ª viagem missionária, então nós vamos encurtar um pouquinho os cânticos. Acompanhe-me a Salmos 126. Salmo, 125, perdão. Salmos 125. A palavra de Deus nos diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faz bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém? Que Deus abençoe essa leitura. Nós já podemos observar que este salmo também é incluso dentro dos cânticos dos degraus, aqueles salmos que se cantavam enquanto subia as festividades em Jerusalém. Aqui o salmista declara grandes verdades. A grande verdade de que aqueles que confiam no Senhor, eles não serão abalados. Vem a pergunta, pastor, mas eu confio no Senhor, porém em momentos a minha fé se abala. Eu entendo, mas a afirmação dele aqui é de que o Senhor, ele não muda. Ele é inabalável. Ele está sempre contínuo no seu direito da nossa confiança. Ele é digno da nossa confiança em todo momento. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Fato imutável, existem montes ao redor de Jerusalém. E mesmo quando alguém da cidade se esqueça deste fato, os montes ainda permanecem aonde? Ao redor da cidade de Jerusalém. Alguém poderia morar em Jerusalém e se esquecer do fato de que os montes estão ao seu redor. Mas isso não muda o fato de que os montes estão ao redor de Jerusalém.
Você fala, pastor, mas isso é muito simples. Eu sei que é simples. Mas todo ser humano, em momento, esquece deste fato. Deus está sempre ao redor do cristão. Nota o que ele diz no versículo 3, creio este ser o último versículo que vou comentar, diz, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Sabe aquelas pessoas que procuram fazer mal, que tenham feito mal? Não vai permanecer, é o que a Bíblia diz. Mas aí diz, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Deus é poderoso. E Ele nos dá essa confiança que podemos aceitar a palavra dEle como sendo a verdade e podemos confiar que Ele não está apenas ao nosso redor, mas que Ele está agindo para o seu povo. E então a conclusão, paz haverá sobre Israel, é promessa que nós podemos nos refugiar. O Senhor está reinando e está sob o controle do nosso Deus. Amém? Esse salmo foi uma bênção quando li, eu falei, não, nós vamos ler ele hoje de manhã, espero que tenha sido uma bênção para todos, tá bom? Vamos cantar o próximo corinho? O próximo corinho, eu só confio no Senhor. A Bíblia fala que alguns confiam em cavalos, outros em reis, outros no braço da carne, mas eu espero que a sua confiança hoje de manhã esteja no Senhor. Não se esqueçam, homens e mulheres, de fazer a divisão no coro. Vamos lá. Excelente. Deixe-me checar rapidamente o chat da igreja. E temos aqui um pedido que chegou. Alguém tem algum pedido que gostaria de fazer hoje de manhã, dos que estão aqui presentes? Alguém? Nós vamos orar antes de entrar, irmão Anderson. Um pedido especial. Amém. Vamos orar pelo pedido especial do irmão Anderson. Mais alguém? Irmã Rose, também outro especial. Irmã Alessandra. Amém. Amém. Vamos lembrar da irmã Andréia, que Deus abençoe ricamente a vida dela e vamos estar orando por ela, pedindo as bênçãos. Hoje é o aniversário dela, então parabéns a ela. Amém? Mais alguém? Mais alguém? Tem chegado o pedido da irmã Janete, que pede para continuar a orar por sua irmã Maier. Amanhã ela irá passar por procedimentos no coração. Então que Deus dê tranquilidade a ela hoje. Amém? Vamos orar então. Vamos abaixar as cabeças. Sim, princesa? Isso, pelo Bruno, o irmão do irmão Rafael, graças a Deus, ele teve, na verdade, graças a Deus que ele está melhorando. Ele teve que fazer uma segunda cirurgia, mas já está, a notícia que recebi ontem à noite é que ele já está recuperando, graças a Deus. Vamos então orar. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio, novamente, de expressar as nossas preocupações, os nossos pedidos ao Senhor. Então, Pai, nós gostaríamos de lembrar neste momento do Bruno, irmão do irmão Rafael. Pai, cuida deste jovem. Eu peço que o Senhor continue abençoando, dando sabedoria aos médicos. O Senhor permitiu com que ele passasse por uma segunda cirurgia, mas, Pai, até ontem à noite ele estava melhorando. E, Pai, confiamos que ele agora, daqui para frente, irá melhorar 100% para a Tua glória e honra. Por favor, abençoe este jovem. Pai, gostaria de lembrar também da Andréia, que hoje é o aniversário dela. Por favor, abençoe a vida dela de uma forma riquíssima, que o Senhor continue direcionando os seus passos. Pai, pedimos também, junto com a irmã Janete, pela Maier, que amanhã estará passando por um procedimento no coração. Eu peço que o Senhor conforte o coração, dê paz a ela hoje, sabendo que o Senhor estará acompanhando e se fará presente na vida dela. Pai, nós pedimos que o Senhor ajude com que ela esteja tranquila. E, Pai, não sei se ela conhece o Senhor ou não, mas peço, se ela não tem a certeza e a confiança da salvação eterna, que ela possa ser salva. Pai, dê sabedoria aos médicos. Eu peço pelos 2 pedidos especiais que foram feitos, que o Senhor esteja atendendo segundo a Tua vontade, respondendo para a Tua honra e glória. Pai, eu peço também, mais uma vez, Pai, pelo Felipe, ajuda com que ele seja encontrado. Eu peço isso para a Tua glória e para a Tua honra, pedindo as Suas bênçãos sobre o nosso estudo, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Muito bem, abram as suas Bíblias em Atos. Vamos já direto ao assunto hoje. A semana passada, quando concluímos a segunda viagem missionária, nós observamos que o apóstolo Paulo desceu a Éfeso
com um casal que ele havia conhecido em Corinto. Atos capítulo 18. Deixe-me fazer alguns breves comentários. Eu falei na conclusão da lição da semana passada que provavelmente faria alguns comentários e gostaria de fazer mais alguns comentários acerca de Priscila e Áquila e o grande homem de Deus Apolo. Os irmãos vão perceber aqui no versículo 23, e estando ali em Cesareia, algum tempo, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos, e isso se referindo a Paulo, e chegou a Éfeso um certo judeu Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos, escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito ao que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Eu gostaria de dizer sobre este encontro que foi um encontro orquestrado por Deus para a edificação de Apolo, mas também para a edificação de Priscila e Áquila. Você vai falar, pastor, como assim? A edificação de todos ali presentes. Priscila e Áquila, eles haviam passado pelo menos 1 ano e meio com o apóstolo Paulo em Corinto. Os irmãos se lembram deste fato? Sem nenhuma dúvida, por Priscila e Áquila também exercerem a mesma profissão do apóstolo Paulo, eles faziam tendas juntos. Com certeza, o tempo em que eles passavam trabalhando juntos foi um tempo muito proveitoso para Priscila e Áquila. Esse tempo, eles estavam dispostos, creio eu, de aplicar esse conhecimento que eles adquiriram do apóstolo Paulo na vida de Apolo. Agora, perceba a humildade de Apolo, homem instruído, homem fervoroso, homem eloquente. O que um homem assim poderia aprender de pessoas humildes, fabricantes de tendas? Muitas vezes, como seres humanos, existem pessoas que se limitam a aprender de pessoas que consideram como tendo mais conhecimento do que elas. Pessoalmente, creio que podemos aprender de qualquer pessoa algumas coisas boas que se devem fazer, outras coisas mas que não se deve fazer, mas fato é, você pode aprender até de uma criança, se você for humilde o suficiente de observar e aprender. Por causa da humildade de Apolo e a disposição de Priscila e Áquila, Apolo foi preparado para ser grandemente usado por Deus em Corinto e em outras cidades. Irmãos, que Deus nos ajude. Uma coisa que eu tenho percebido ao longo do meu ministério é que somente pode ensinar uma pessoa que quer aprender. Se pessoas não querem aprender, somente você vai se frustrar se procurar obrigá-las a aprender. Não vai acontecer. Então é necessário que aquele que vai passar conhecimento esteja disposto, mas ao mesmo tempo nós que vamos aprender, devemos estar dispostos a receber também o ensinamento. Muito bem, essas são as colocações que gostaria de fazer a respeito de Apolo, Priscila e Áquila. Observe no capítulo 19, versículo 1, a Bíblia diz: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Eu gostaria de convidar os irmãos que estão presentes de pegarem a sua Bíblia, e o irmão Anderson, para aqueles que estão nos assistindo, estará colocando o mapa na tela aí para vocês poderem acompanhar. Veja bem, nós temos então no mapa, ao fundo da sua Bíblia, a segunda mapa de trás para frente, na terceira página, na verdade, você vai perceber ali escrito Terceira Viagem Missionária de Paulo e Ida para Roma. Os irmãos vão perceber que a terceira viagem missionária que você tem na sua trintaria no mapa, você vai perceber ali uma linha mais ou menos na cor laranja, tá bom? Ele parte da Antioquia, e aí ele começa a passar por Tarso, ele sobe, passa por
passa por Icônio, passa por outras cidades ali, justamente na Galácia, por Derbe também, se não me falha a memória. E então ele chega, de acordo com o versículo 1, a Bíblia fala que, tendo passado as regiões superiores, chegou à cidade de Éfeso. Deu para localizar Éfeso aí no mapa? Observe onde Éfeso está. Éfeso vai ficar na costa oeste da Ásia. Isso, infelizmente, eu não coloquei para ser projetado aqui, mas está sendo na live. Tá bom? Estão percebendo aí onde Éfeso está? Eu gosto de olhar no mapa porque me dá uma visão da caminhada toda. Então, excelente. Muito bem. Então, em Éfeso, acontece algumas coisas muito importantes a observarmos. Aproximadamente em 54 ano domínio ou após Cristo, o apóstolo Paulo partiu para a Galácia, visitando as igrejas em Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, na Turquia. Depois ele desce a Éfeso. Paulo já havia passado na segunda viagem missionária e estabelecido ou iniciado a igreja em Éfeso. Naquela ocasião, os irmãos podem voltar para estudar tudo o que aconteceu ali em Éfeso durante a sua primeira viagem. Os irmãos ali em Éfeso queriam que ele ficasse por mais tempo e ele explicou a eles que ele precisava descer ou subir a Jerusalém antes das festividades. Então, ele disse que num futuro momento estaria voltando por Éfeso. Então, nós encontramos essa segunda oportunidade, ele aqui. Quando ele chega, como de costume, chegando em uma cidade, Paulo ia diretamente para pregar aonde? Na sinagoga, exatamente. Observe como Paulo entrava em uma cidade. O primeiro lugar que ele ia era para a sinagoga. Por quê? Porque ele tinha no coração que deveria levar o evangelho primeiramente ao judeu e depois ao gentio. Então ele se considerava o apóstolo aos gentios, mas ele fielmente ia para a sinagoga para compartilhar primeiramente com os judeus. Mas, como sempre, havia alguns que aceitavam o seu ensinamento, outros recusavam. Nota no versículo 8, a Bíblia diz... eu estou adiantado e estou trocando os pés pelas mãos. Vamos primeiramente observar o que aconteceu na sua chegada em Éfeso, a partir do versículo 2, final do versículo 1, ele chega, encontra ali alguns discípulos e disse-lhes: recebeste vós o Espírito quando credes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Nós encontramos então, nesta ocasião, que ele encontra 12 homens aproximados, discípulos de João Batista, que não tinham conhecimento sobre o Espírito Santo. Não sabiam que desde o dia de Pentecostes o Espírito Santo passou a habitar naqueles que recebiam o Senhor Jesus Cristo pela fé. Paulo então ora, impõe as suas mãos sobre estes homens, e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam, versículo 6. O estudo não é sobre línguas, nós já temos feito vários estudos, até razoavelmente exaustivos, acerca de línguas bíblicas. Nós sabemos que as línguas faladas em Atos, a qual nós baseamos a nossa crença de que eram línguas faladas, eram línguas conhecidas por homens. Você fala: pastor, como se prova isso? Igual eu disse, não temos tempo hoje de olhar esse fato. Mas dentro dos estudos que temos feito, nós percebemos que nas ocasiões em que línguas foram manifestas primariamente para confirmar aos judeus que os gentios também recebiam o Espírito Santo assim como eles.
Então, essa manifestação, e nós percebemos que junto com Paulo, havia judeus, irmãos judeus, e vamos ver o grupo que estava com ele daqui a pouquinho. Este grupo precisava também ver esta confirmação, e então eles falavam línguas e profetizavam. E no versículo 7 encontramos o número dos homens, eram ao todos uns 12 homens. Agora, no versículo 8, Paulo, então, vai à sinagoga, começa a falar ousadamente pelo espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Versículo 9, observem. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Nós encontramos aqui que alguns recusaram o ensinamento de Paulo. E a Bíblia diz que eles falaram mal do quê? Do caminho. É o que versículo 9 diz. Os irmãos percebem que ali o caminho está em letra maiúscula. Qual seria o motivo do caminho estar em letra maiúscula? Se os irmãos lembrarem, em Atos capítulo 2, versículo 9, volta comigo, e nós vamos perceber o que é que o apóstolo Paulo fazia. Fato este que ele testifica depois em Atos capítulo 22 e também Atos capítulo 24 2 vezes. Notem Atos capítulo 2, ele diz o seguinte, a palavra de Deus nos diz, e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste o quê? Caminho. O caminho era o quê? Era a crença cristã. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Esta crença cristã é o caminho que o apóstolo Paulo perseguia. É o mesmo caminho que os judeus em Éfeso, em Atos capítulo 19, onde nós estamos estudando hoje, estão falando mal do caminho. Então, nós encontramos que o procedimento de Paulo foi, eu vou me retirar, e então, a Bíblia fala, cerca de espaço de 2 anos, versículo 10, ele começa a ensinar os discípulos na escola de um certo tirano. Desta forma, no versículo 10 diz, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, assim judeus como gregos. Versículos 11 e 12, nós encontramos maravilhas, milagres, curas sendo feitas pelo apóstolo Paulo. Ele era o apóstolo, o último dos apóstolos. E nós encontramos que Deus o usava para fazer grandes milagres. Mas, como em toda a ocasião, quando Deus começa a abençoar, o que Satanás faz? Ele atrapalha. E faz o máximo para atrapalhar. Nós percebemos não apenas que ele começa a atrapalhar, mas ele usa alguns exorcistas judeus. Tinha 7 que eram, percebemos no versículo 14, diz, e os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Seva, que era um dos principais dos sacerdotes, tinha 7 filhos. E eles então procuraram nessa ocasião expulsar demônios em nome de Jesus, do Jesus de Paulo. Nota no versículo 13, tentavam invocar o nome do Senhor sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos, pois, Jesus, a quem Paulo prega. Amados, estes, eu vou chamá-los de jovens, não sei a idade, mas eram filhos, é citado filhos de Seva, que era um judeu principal da sinagoga, eu vou chamá-lo de jovens. Estes jovens procuravam expulsar demônios sem conhecer Jesus Cristo. Eles procuravam usar de uma autoridade que não era lhes concedido. E então a Bíblia diz que quando procuraram expulsar em nome de Jesus a quem Paulo prega, nota o que o espírito maligno respondeu no versículo 15. Disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Amados, olha, até os espíritos malignos conhecem quem é de Cristo e quem não é. Aqui nós encontramos com clareza que eles reconheceram, sabiam quem era Jesus.
Eles reconheciam quem era Paulo. Paulo era um grande pregador da verdade. Mas aqueles 7, ele disse: quem são vocês? E nota qual foi a consequência desta busca que eles tiveram em expulsar demônios em nome de Jesus, a quem Paulo pregava, versículo 16. E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Basicamente, no linguajar popular, eles açoitaram, eles deram uma coça nesses jovens, tiraram-lhe as roupas e eles fugiram nus e feridos por causa disso. Você fala: pastor, mas por que isso ocorreu? Olha, tudo isso ocorreu porque eles procuravam se apoderar de poder que não eram deles. Mas Deus usou isso para trazer temor à igreja. Nota no versículo 17. Isso foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E o que aconteceu? Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Amados, a cidade inteira de Éfeso era uma cidade dedicada à idolatria, e veremos daqui a pouquinho mais a fundo este fato. Eram pessoas que mexiam muito com o oculto. E, amado, o oculto é oculto, não existe oculto bom. Todo oculto é maligno. Você fala: pastor, mas existe os bons? Não, o oculto é ruim. Para o cristão, nós não devemos nos valer ou ir atrás em busca. Continuando, ele diz, nota, versículo 19, também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Olha só, por causa daquele ocorrido, aquele acontecimento com aqueles jovens, pessoas começaram a perceber que Deus, as coisas de Deus são sérias. E as coisas de Deus não se faz de forma leviana. E então caiu o temor de Deus sobre aquele povo, e aqueles que praticavam essas coisas antigamente, eles traziam e falavam: sabe o quê? Isso aí está errado, eu vou abandonar, nunca mais quero mexer com isso. E então eles repudiaram aquela crença anterior. Versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Versículo 21, e cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Então ele ainda permanece em Éfeso, mas o desejo do coração dele é de chegar finalmente a Roma. Aqui nós já começamos a perceber esse desejo que agora vai nortear o apóstolo Paulo, o desejo de ir a Roma. No versículo 23, percebemos que naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca de quê? Do caminho. Letra C. Novamente, letra C, letra maiúsculo, acerca do caminho cristão, acerca de Jesus Cristo. Por quê? E ele começa a descrever. Do versículo 24 até o final do capítulo 19, nós vamos encontrar uma história sobre um homem por nome Demétrio que fazia nichos para Diana, dava não pouco lucro aos seus artífices. Ele eram ourives de prata e ele fazia justamente estas nichos da deusa Diana. Versículo 25, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais das obras semelhantes, diz: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses o que se fazem com as mãos. Olha só, por causa da pregação da verdade, amado, escuta, Satanás quase foi bem-sucedida em sua tentativa de impedir a propagação do evangelho entre os comerciantes de Éfeso.
Éfaso tinha orgulho de ser o guardiã, ou a guardiã, perdão, da imagem da deusa Diana, supostamente que havia caído do céu. Te faz lembrar de alguma coisa que foi encontrada por aí, que todo mundo fala, olha, é digno da nossa adoração. Continua. O verdadeiro evangelho, e apenas comentário meu, o verdadeiro evangelho cristão é libertador. Mas a idolatria é escravizador. Você fala, pastor, explica isso para mim. Amado, sabe que uma pessoa que existem 2 tipos de religiões no mundo, somente 2. Você fala, como assim, pastor? Existe a religião de que você tem que fazer para merecer, e existe que você é incapaz de merecer, é somente pela graça. Só 2 religiões no mundo inteiro. Qualquer religião que você for estudar, enquadra-se em uma destas. Ou você tem que trabalhar muito para merecer, ou você reconhece que não merece apenas pela graça. Eu digo religiões no bom sentido da palavra. A graça não é religião, ok? O que os adoradores de ídolos fazem, amados, olha, eu tenho 42 anos de idade. Eu tenho viajado muitos lugares no mundo. E olha, eu posso contar história após história, após história, após história a vocês hoje, de pessoas que trabalhavam arduamente e que adoravam imagens de escultura, e até aconteciam coisas estranhas quando aquelas pessoas pagãs não conheciam Cristo, não prestavam-lhe adoração o suficiente, acontecia coisas estranhas para fazê-los correr e prestar adoração a imagens. Isso é fato. Mas aí eu pergunto, quanta adoração é o suficiente? Alguém que anda crendo que uma correntinha está o protegendo. Se beija uma vez, está protegido? Ou é 2 vezes? Ou é uma vez, dá uma girada no pescoço, dá mais uma beijada e você está seguro o dia todo? Beija-se uma, dá uma rodada, beija-se 2, dá uma rodada, beija-se 3. Agora estou protegido. Não, deixe-me beijar ao meio-dia novamente, porque talvez, estão entendendo o que estou dizendo? A idolatria é escravizador. E é justamente o que está acontecendo. Porém, a razão em que estas pessoas estavam frustradas é porque sabiam de que aquelas imagens de nada valiam, mas ganhavam dinheiro do povo, e por isso estavam frustrados com Paulo. Você fala, pastor, prove isso para mim. Nota qual foi o primeiro argumento de Demétrio. No versículo 20, no final do versículo 24, nós temos a palavra de Deus dizendo que dava não pouco lucro aos artífices. No versículo 25, senhores, nota no meio para o final do versículo, senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa o quê? Sabe qual a primeira preocupação daqueles que faziam as imagens? A minha prosperidade. Amado, escuta, qualquer pessoa, mesmo usando o nome de Deus ou usando o nome de Cristo que visa prosperidade, eu espero que você tome muito cuidado com essa pessoa, porque, na verdade, essa pessoa procura te enganar. A pessoa só interessa em quanto pode ganhar às suas custas. E então eles levantaram um motim, e a Bíblia fala então, no versículo 27, aí lógico, nós não podemos ficar só com o nosso financeiro, agora nós temos que apresentar como as pessoas vão perder a fé nessa grande deusa Diana. E no versículo 28, e ouvindo, encheram-se de ira e clamaram dizendo, grande é a Diana dos Efésios. No versículo 29, encheu-se de confusão toda a cidade. Estratégia de Satanás, trabalhar em cima de confusão. Satanás trabalha em cima de confusão. Posso lhe dar um versículo bíblico para sustentar e apoiar o que eu tenho dito aos irmãos, de que a idolatria é escravizador? Acompanhe-me até Mateus capítulo 11, por favor. Mateus capítulo 11.
versículo 28, ao versículo 30, aqui está o meu Salvador Jesus Cristo, o seu, se você o conhece como seu Salvador, e nota o que ele diz, Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e o quê? Oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê para a vossa alma? Descanso. Amado, eu espero que ninguém que está aqui hoje de manhã, ou até que esteja nos acompanhando pela live, pensa na minha descrição de beijar a cruz. Eu não estou zombando, por favor, não me entenda mal. Eu tenho até amigos que são muito sinceros que fazem isso. Eu os amo de coração. Eu não falo mal, eu não zombo deles. Mas de acordo com a palavra de Deus, o único que tem o poder de dar descanso às nossas almas é Jesus Cristo. E eu percebo uma sinceridade nestas pessoas, mas é uma sinceridade onde não há paz. Nunca chegam a pensar: olha, eu fiz o bastante para eu poder agora ficar tranquilo. Por quê? Porque se eu faço o meu ritual hoje, amanhã tenho que fazer o ritual. Só que eu vi outro que fez outro ritual que eu achei legal e eu vou também. E você não sabe o que. Cristo diz: vinde a mim. Amados, a salvação é gratuitamente oferecida por um Deus santo, um Deus todo-poderoso que condena o pecado, mas em seu amor ele diz: eu vou providenciar um meio para que o seu salário, o seu pecado seja pago, através da pessoa do meu filho, que irá nascer da Virgem Maria. Tem pessoas que já têm até me questionado: pastor, na Igreja Batista vocês acreditam na Virgem Maria? Eu acredito na Virgem Maria. A Bíblia a declara como sendo virgem. Mas o que eu não acredito é que ela é corredentora com Cristo. A partir do momento que ela deu à luz o nosso Salvador, amado, ela teve que crer no Filho para obter a salvação eterna de sua alma. É o que a palavra de Deus nos diz. Então, qualquer um que esteja hoje atribulado em seu coração, é necessário que você reconheça que é um pecador, que merece o inferno por causa do seu pecado, mas que vê em Jesus Cristo a sua única esperança. A Bíblia fala que sem o derramamento de sangue não há remissão. Isso em Hebreus capítulo 9. Mas Jesus Cristo derramou o próprio sangue para pagar por nossa iniquidade, para que todo aquele que nele crê, que crê em Cristo, tenha vida eterna. Amados, olha, a partir daquele momento, Romanos capítulo 5, olha o que Romanos capítulo 5, versículo 1 diz. Eu amo esse versículo. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Olha só que versículo precioso. Romanos 5, versículo 1. Sabe a cena que eu imagino quando eu leio esse versículo? Eu imagino como se eu tivesse perante um juiz, feito um crime, cometido um crime que eu merecedor da morte. Mas ao meu lado está o meu advogado, está Jesus Cristo. E então, quando nós comparecemos perante o juiz olha e diz: Charles, você é condenável. Sim, eu sou. Aí meu advogado, ele fala: mas Charles tem sido justificado, tem sido declarado justo. Como? De acordo com o versículo 5, 1, pela fé. E a partir do momento de ser declarado aos olhos do Pai, através de Jesus Cristo, pela fé em Cristo Jesus, segue o versículo, diz: temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela culpa, aquela condenação,
aquela levantar de todas as manhãs e me frustrar e pensar, o que eu farei para... Ele tira. E aí levanto pela manhã, olho para o céu e digo, Pai, obrigado, pois não mereço, mas eu tenho crido em Jesus Cristo. Amado, por isso eu digo, idolatria escraviza, mas a verdadeira fé em Cristo Jesus é libertador. Volta comigo e precisamos correr. Atos capítulo 19, nós encontramos que houve aquele alvoroço, aquela confusão. Satanás é o autor da confusão. Percebemos novamente no versículo 32, se os irmãos me acompanhem, versículo 32, uns, pois, que clamavam de uma maneira, outras de outra, porque o ajuntamento era o quê? Confuso. Novamente, grande confusão. Por quê? Porque todo mundo... Satanás está querendo confundir todo mundo. Então, versículo 33, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, Alexandre acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Basicamente, ele fica em pé, apela para, olha, se o que tem acontecido, eles clamam, depois dele acenar com as mãos, nota o final do versículo 34, diz, clamando por espaço de quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Já imaginou que confusão? Aquele grupo por 2 horas, a partir do momento que Alexandre acenou, tentando pegar a atenção de todo mundo, eles lá, grande é a Diana dos Efésios, grande é, e repetiam por 2 horas. Que confusão. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, ele faz com que eles pensam, ele apazigua a situação. E versículo 41, tendo dito isso, despediu a assembleia. No capítulo 20, nós encontramos então, e se os irmãos voltarem para o seu mapa, os que estão aqui, e irmão Anderson colocando na tela novamente, vão perceber, a Bíblia diz, e depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e abraçando-os, saiu para ir a Macedônia. Podemos perceber no nosso mapa, ele passa a região da Macedônia. A Macedônia é uma região e percebemos então que ele navega, chega a Macedônia. A Bíblia diz, e havendo andado por aquelas terras, exortando que muitas palavras, veio à Grécia e passado ali 3 meses. Sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Então ele volta pela Macedônia e acompanhou até a Ásia. Aqui nós encontramos os companheiros que estavam com ele. Percebem? E são nomeados Sópater de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. Versículo 6, e depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Em Troade, no primeiro dia da semana, nota no versículo 7, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Uma história interessantíssima sobre um jovem rapaz por nome Eutico. Okay? Só para dar a introdução ao que aconteceu, nós encontramos um culto ao domingo. Pastor, por que nós cultuamos a Deus no domingo? Bom, era o costume da igreja primitiva cultuar no primeiro dia da semana. E aí eles fizeram aqui. Ajuntando então os discípulos para partir o pão. Vocês acham que o pastor é demorado em pregar? A Bíblia fala que Paulo era bem mais do que o pastor Charles, não? Pois falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Já imaginou um sermão que durasse, digamos, a tardezinha até a meia-noite? E a Bíblia começa então a apresentar, a partir do versículo 9, um jovem por nome Eutico que estava cansado, ele estava com sono naquele dia. Ele, assentado numa janela, a Bíblia fala que caiu do 3º andar abaixo. Já imaginou aquele culto, hein? E o apóstolo Paulo pregando e falando, de repente um grita, ai meu Deus!
que aconteceu? O que foi? Aquela, de repente, aconteceu. Você viu? Caiu. Quem caiu? O que aconteceu? E um chega lá e o Eutico está lá, esticado no chão. Nossa, e agora? O que nós vamos fazer? No culto, caiu um jovem, morreu. A Bíblia fala, então, no versículo 10, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ele não encerrou o culto, não. A Bíblia fala, ainda lhes falou largamente até a alvorada. Rapaz, que culto, hein? Mas olha, como é gostoso, fazendo uma aplicação para nós, é tão gostoso quando nós podemos nos reunir, quando podemos partir o pão, ter uma refeição juntas como igreja. E olha, em breve, assim que terminar essa pandemia, nós vamos ceiar todo mundo junto. Pô, pastor, nós vamos ter a ceia do Senhor? Sim, a ceia do Senhor, estou sentindo muita falta, ok? Mas nós vamos fazer um almoço, nós vamos estar juntos, porque é um momento de comunhão muito gostoso, edificante para o corpo de Cristo. Aqui eles tiveram um culto maravilhoso. E então, quando levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados, mesmo que houve aquele imprevisto, Deus foi glorificado. Eles sobem ao navio, versículo 13, navegam até Assós, onde devíamos receber a Paulo, porque ele assim o ordenara, indo ele por terra. É aproximadamente 32 quilômetros de Assós até Mitilene. De onde eles estavam em Trode até Assós. O apóstolo Paulo caminhou sozinho. Opinião pessoal. E eu vou falar por que eu creio que isso aconteceu. Provavelmente, na minha opinião, Paulo tinha que buscar a Deus por causa desse desejo dele de ir a Jerusalém. Eu creio que ele precisava de um tempo para poder orar, para poder... Então ele falou, olha, eu creio, ok? Eu vou mostrar para vocês por que eu creio isso. Vão vocês na frente, eu encontro vocês lá. Nós sabemos com clareza que eles foram à frente. Paulo, ele vai caminhando e encontra os irmãos em Assós. Você fala, pastor, por quê? Como assim? Porque ele sabia que o tempo dele estava chegando ao final. E a Bíblia fala, quando eles chegam, e aonde eu vou chegar é no capítulo 21. Então, aguardem um pouquinho, mas eu vou mostrar para vocês por que eu penso assim. Eles, então, versículo 14, o recebem, vão a Mitilene, e dali, navegando, chegamos no dia seguinte defronte de Quios, e no outro apartamos a Samos e ficamos em Trogílio. Chegamos no dia seguinte a Mileto. Então, se você estiver acompanhando no mapa, você pode perceber todo esse trajeto em que ele passa. E, por final, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção onde fica Mileto. Okay? Mileto é uma ilha próximo a Éfeso, porém não está em Éfeso. Tanto é que ele não queria chegar até Éfeso. Observe aqui no versículo 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Do versículo 18 até o final do capítulo 20, que seria o 38, do versículo 18 ao 38, nós encontramos o apóstolo Paulo se expressando aos anciãos de Éfeso, basicamente encorajando-os. E nota o que ele diz. Paulo havia derramado grandemente lágrimas naquela cidade de Éfeso. Versículo 19, ele diz, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações. Se os irmãos perceberem também no versículo 31, ele diz, portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar-vos com lágrimas a cada um de nós. Para qualquer um que venha dizer que o homem não chora, eu afirmo, você está errado. Porque um homem verdadeiro, um homem cristão, um homem que ama a Deus, sente compaixão pelo próximo. Okay?
Lógico, se o homem for um homem chorão e bateu o dedo, aí tá, como se diz, acabou o mundo, né? Me ajuda, né? Homem não chora assim. Levou um murro, bateu o dedo, mas chorar pelas almas de pessoas, gente, escuta, existem coisas muito mais importantes do que dinheiro. Existem coisas muito mais importantes do que o meu sossego, ok? Muito mais importante do que o meu conforto. E sabe o que é? É a causa de Cristo. É a causa de Cristo. Paulo reconhecia isso. Ele entendia isso. E ele está lembrando agora aqueles anciãos responsáveis pela igreja em Éfeso. Irmãos, lembrem-se disso. Ele então apresenta que o desejo dele era cumprir com alegria a sua carreira, versículo 28. Vamos ler: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Notícia ruim: o nosso tempo se encerra. Notícia boa: a semana que vem nós vamos concluir essa lição, se Deus quiser. Tá bom? Então, nós vamos deixar o apóstolo Paulo aqui em Mileto. Ele está quase concluindo a sua terceira viagem missionária. Mas eu quero que os irmãos lembrem e que comecem a pensar ainda mais essa semana. Não que não tenham pensado, mas percebendo na vida do apóstolo Paulo, ele tinha por objetivo em sua vida cumprir a carreira que Deus tinha para a sua vida. Talvez você nunca tenha pensado ou considerado que Deus tem uma carreira para você. Fala, pastor, ninguém está olhando. Eu não tenho. Não. Sim, você tem uma carreira que Deus tem te dado a cumprir. Será que o seu comportamento, será que o meu comportamento, as decisões que eu estou tomando hoje, estão de acordo com a carreira que Deus tem à minha frente? O apóstolo Paulo, ele valorizava pessoas. Qualquer cidade que ele chegava, você vai perceber, logo ele estava com os irmãos da igreja. Por quê? Porque ele sabia. Esses são meus irmãos na fé. Cada um diferente. Alguns com pensamento diferente, mas são meus irmãos na fé. Por quê? Ele entendia que o corpo é de Cristo. Cristo está trabalhando em nosso meio e nós estamos crescendo. Alguns crescem mais rápido do que outros, mas todos nós devemos buscar a maturidade espiritual. Devemos cumprir a carreira que nos está proposta. E, ao mesmo tempo, devemos amar uns aos outros, como Deus nos amou em Cristo Jesus. Amém? Espero que a lição tenha sido uma bênção para os irmãos. Eu estou animado, feliz e com grande esperança de hoje à noite trazer uma mensagem que Deus tem posto no meu coração aos irmãos. Então, encorajo. Volta, esteja em seus lugares às 19 horas. Aqueles que estão nos acompanhando, não se esqueça de acessar o link assim que for postado, até mesmo se quiser já no canal da igreja, você já pode puxar lá e assim que for live você bate ali para renovar e aí você vai ver, nós estaremos live pela graça de Deus às 19 horas, tá bom? Convido todos a baixarem suas cabeças, fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado pelo tempo que o Senhor nos proporcionou aqui na sua casa hoje de manhã. Pai, obrigado por aqueles que nos acompanham pela live, que gostariam de estar conosco aqui, mas por algum motivo não puderam chegar hoje ou até mesmo são impedidos neste momento de chegar à casa do Senhor. Por favor, Pai, acalme os seus corações, faz com que eles sentem que nós os amamos e que nós sentimos muito a falta deles. E, Pai, assim que tiver normalizado, que possa estar de volta conosco. E, Pai, que cada um de nós sejamos fiéis ao Senhor. Dê-nos uma tarde maravilhosa, que podemos descansar, e à noite traz-nos de volta à Tua casa, para ouvirmos o que o Senhor tem preparado para nós. Pai, te amamos, te agradecemos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, obrigado pela fidelidade à casa do Senhor. Que Deus os abençoe. Estamos despedidos.